Na nossa aula do capítulo 11, página 46, esse assunto que a gente vai trabalhar, denominado colisões, antes que a gente comece a fazer definições, seria interessante te convidar a fazer uma avaliação em algumas coisas. Eu vou citar algumas situações do cotidiano e depois vamos conversar sobre elas. Vou colocar aqui alguns exemplos. Vou aqui chutar uma bola, eu vou bater um prego com martelo, eu vou jogar sinuca, dar uma tacada numa bola de sinuca. Quando eu faço qualquer uma dessas três situações que eu acabei de te mostrar, o que é que essas situações têm em comum? Nessas três situações aqui, o que tem em comum é uma colisão. Colisão é algo em comum nessas três situações. Por exemplo, chutar a bola tem a colisão do pé do atleta e da bola. Bater o martelo do prego, eu tenho a colisão do martelo com o próprio prego. A tacada numa bola de sinuca, eu tenho uma bola batendo em outra. Estas colisões são choques mecânicos. E, via de regra, eles permitem deformações. O que é deformação? Deformação significa alteração. Não, Vanks, mas quando uma bola bate, quando a gente chuta uma bola, não tem alteração da bola, ela continua redonda. Engano seu. Existe sim uma alteração. Então, quando a gente fala em colisão, existe uma deformação que pode ser percebida só microscopicamente. Você pode até não percebê-la a olho nu, mas que existe, existe. Para que a gente possa entender as colisões, nós vamos fazer uso do que a gente estudou no capítulo de número 10, quando envolvia quantidade de movimento. Quando a gente falava em quantidade de movimento, e isso eu ensinei para você ao longo da semana, quando a gente fala em quantidade de movimento, o que é que a gente tem que lembrar? Ao falarmos em quantidade de movimento, a gente vai lembrar da relação envolvendo massa e a relação envolvendo velocidade de um corpo. A quantidade de movimento é a massa de um corpo vezes a sua velocidade. Então, para efeito de cálculos, para efeito de estruturas, eu vou trabalhar como? Eu vou trabalhar com massa vezes velocidade. Às vezes a gente pega um corpo com a massa muito grande, que colide com outro, aí você fala assim, nossa, o grande arrastou o pequeno. E isso não é verdadeiro, amigos. Por que não é verdadeiro? Não é verdadeiro porque, em determinadas situações, quando a gente trabalha com corpos maiores ou menores, a gente não pode trabalhar somente com a massa. Tá? A gente não trabalha somente com a massa. A quantidade de movimento, você tem que considerar a massa e a velocidade. A quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Nesses choques ou colisões, a gente vai ter que verificar também as velocidades. Olha aqui, eu vou falar aqui para vocês, no item de número 1, após essa introdução, a velocidade relativa. Quando a gente fala em velocidade, é a relação entre espaço percorrido e tempo. Olha as duas situações que eu vou colocar. À medida que eu fizer aqui, você vai perceber o que eu quero dizer sem ter muita dificuldade. Vou mostrar aqui duas situações, dois corpos, o corpo A e o corpo B. Na primeira situação, eu tenho os dois no mesmo sentido, e na segunda situação, em sentidos opostos. Vamos pensar aqui. Como vai ser a velocidade relativa de dois corpos que vão no mesmo sentido? Imagine você ultrapassando o outro veículo. Quando a gente ultrapassa um outro veículo, a gente vai a 120 km por hora, e o outro vai a 100 km por hora. Na hora da ultrapassagem, parece que o outro está andando quase nada, até mesmo parado, e a gente anda bem devagarzinho. Por que essa sensação? Porque no mesmo sentido, a velocidade relativa, você faz uma velocidade menos a outra. Agora, quando nós estamos em sentidos opostos, quando a gente está viajando e passa por um outro veículo, a velocidade relativa de veículos em sentidos opostos é a soma das velocidades. Ah, eu já percebi isso mesmo. Dá um exemplo prático, Vax. Eu vou te mostrar aqui um exemplo prático dessa situação. Eu vou pegar aqui o veículo A, ou corpo A, indo no mesmo sentido de B, tá? O A vai estar com 30 metros por segundo e o B com a velocidade de 10 metros por segundo. E na segunda situação, os mesmos veículos, A e B, só que o B está indo para a direita e o A está indo para a esquerda. Qual seria o procedimento para cálculo de velocidade relativa? Bom, velocidade relativa é você comparar, por isso que o nome é velocidade relativa, comparar a velocidade dos dois.
Na velocidade relativa aqui, amigos, eles estão no mesmo sentido, não estão? Então, neste caso, você faz 30 menos 10. A velocidade relativa desses dois veículos seria de 20 metros por segundo. Tá? Agora, na segunda situação, que eles estão em sentidos opostos, a velocidade relativa vai ser a soma, 30 mais 10. A velocidade relativa de ambos vai ser 40 metros por segundo. Mesmo sentido, você diminui. Sentidos opostos, você soma. Por que é que eu estou lembrando quantidade de movimento se o assunto é choque, colisão, bater um no outro, deformação? Porque você vai usar quantidade de movimento na resolução do exercício. Veja agora o que eu vou te apresentar em matéria de explicação. Vou pegar aqui o item de número 3 e vou falar isso para você. O nome disso aqui é coeficiente de restituição. Antes, eu nunca ouvi falar em coeficiente de restituição. Talvez você já tenha ouvido falar no 9º ano, mas não era ainda o momento. O coeficiente de restituição é o que vai permitir que você possa medir propriedades elásticas. Existem corpos que podem sofrer deformação, que pode esticar, que pode comprimir. Então, essa capacidade de você medir as propriedades elásticas, um material que sofre menos ou mais deformação, é o coeficiente de restituição. Ele também pode calcular, o que é delta? Variação. Variação de energia cinética. Não é toda vez, mas pode acontecer isso de forma eventual. Então, quando alguém perguntar qual é a finalidade do coeficiente de restituição? A finalidade do coeficiente de restituição é medir propriedades elásticas dos materiais. Também poderá medir a variação de energia cinética em situações eventuais. E como é que eu faço isso? O coeficiente de restituição é a letrinha E minúscula. Você vai pegar a velocidade de afastamento, você vai pegar a velocidade que os corpos se afastam, velocidade relativa de afastamento, dividido por quem? Pela velocidade relativa de aproximação. Velocidade relativa de aproximação. Você vê qual foi a velocidade que eles se afastaram e divide pela velocidade que eles se aproximaram. Existe um macetezinho aqui também que eu posso te dar. Que macete é esse que você vai me ensinar? Aqui, pessoal, seria a velocidade depois do choque. E aqui embaixo, antes do choque. Então, seria desse jeito. Antes, qual é a unidade? O coeficiente de restituição, ele é adimensional. O que significa a palavra adimensional? Sem unidade. Não existe. Metro por segundo, quilômetros por hora. Não tem. Não tem unidade, tá? E o cálculo dele, ele vai sempre te dar um valor entre 0 e 1. Então, essas informações a respeito do coeficiente de restituição são importantes porque nós vamos classificar os choques de acordo com este cálculo. Bem, diante disso, seria interessante também citar para você que as colisões possuem classificações. Como assim colisão possui classificação? Possui. Bom, as colisões possuem classificações. Eu vou te mostrar. São 3 classificações, tá? As colisões possuem um subgrupo de classificações. Como é que acontecem as colisões? São 3. Eu vou especificá-las aqui agora. Primeira, perfeitamente elástica. Olha os nomes. Perfeitamente elástica é a primeira classificação. Perfeitamente inelástica. Perfeitamente inelástica. E a última classificação, meus queridos amigos, é a parcialmente elástica. Como eu posso saber que tipo de colisão aconteceu? Aqui a gente vai utilizar uma referência, por exemplo, nas perícias de acidente de automóveis, para verificar a energia, através da energia que envolve um acidente, energia cinética, energia elástica, marcação dos freios, aceleração, velocidade, você consegue ter uma aproximação de velocidade que aconteceu o acidente, de quantos metros foram percorridos, e tudo isso passa aqui, na física. Então, como é que eu vou fazer? Vamos lembrar bem aqui, como é que calcula o coeficiente de restituição? Pega-se a velocidade de afastamento, dividido pela velocidade de aproximação, ou seja,
depois dividido por antes. Não temos unidades e ela varia entre 0 e 1. E a classificação? A classificação é o seguinte: quando no cálculo que você fizer dos coeficientes de restituição, você encontrar um valor igual a 1, ela é perfeitamente elástica. Se você encontrar o valor igual a 0, ela é perfeitamente inelástica. E se você encontrar um valor entre 0 e 1, ela é parcialmente elástica. De novo, classificação das colisões perfeitamente elásticas, coeficiente de restituição 1. Perfeitamente inelástica, coeficiente de restituição 0. Parcialmente elástica, coeficiente entre 0 e 1. Esta seria a nossa classificação. Bem, seria também interessante alertá-los, isso é de suma importância, um tópico que vai trazer para você as principais características das colisões. Como isso aqui é uma parte eminentemente teórica, é necessário que você dê ênfase ao que eu estou colocando aqui. Depois, certamente, você vai fazer a leitura de sua apostila e você vai conseguir perceber. Qual foi a grandeza física que eu comecei a falar aqui? Quantidade de movimento. Quantidade de movimento. Como é que a gente calcula a quantidade de movimento? Quantidade de movimento, meus queridos amigos, a massa do corpo vezes a sua velocidade. Quantidade de movimento é m vezes b. O que você quer com relação às colisões? A quantidade de movimento será conservada. O que significa isso, Wagner? Quantidade de movimento antes igual a quantidade de movimento depois. E a segunda característica das colisões é que a energia mecânica, Vanks, me lembra o que é energia mecânica? Energia mecânica, Mariazinha, é a soma de todas as energias. Energia mecânica só se conserva em que tipo de choque? No perfeitamente elástico. Os outros ela não se conserva, porque você tem transformação de energia em outras modalidades de outras energias, como por exemplo, energia mecânica só se conserva no choque perfeitamente elástico. Qual é o perfeitamente elástico? Acabei de ensinar. Perfeitamente elástico é aquele que o coeficiente de restituição vai ser igual a 1. Bom, isso é o que a gente precisa no primeiro momento para poder se situar. Max, como é que se pode cobrar exercícios envolvendo colisões? Eu vou te mostrar aqui alguns exemplos para que você se sinta bem à vontade. Quando você for fazer os exercícios de sua apostila, certamente você vai fazer antes de mim. Essas aplicações eu vou encaminhar para você, eu quero que você só preste atenção, eu vou fazer vários exemplos aqui, para que você possa treinar comigo. Enquanto eu vou criando aqui alguns exercícios, eu vou relembrando contigo aquilo que a gente conversou. Os choques, as colisões, têm como característica principal ficar vinculado à grandeza física, quantidade de movimento. A quantidade de movimento é dada pela fórmula massa vezes velocidade. A quantidade de movimento se conserva. O que quer dizer isso? Que a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. É isso que você tem que lembrar. Existem algumas situações, e você vai ver durante as resoluções de exercício, que a gente na prática pensava que não fosse possível. Ontem eu até comentei com você que um jovem de pequena massa pode bater num grandão e arrastá-lo. Então veja aqui o exercício que eu trouxe para você, a questão de número 1. Nós vamos propiciar aqui um choque entre dois corpos. E aqui eu estou te dando as velocidades e as massas desses corpos, para que você possa fazer junto comigo, tá? Bom, aqui está anunciado, e aqui eu vou fazer com você esse exercício aqui. Vamos lá. A situação abaixo determine a massa de B, sabendo que após a colisão, ambos ficam parados. Bateu no outro, um não arrastou o outro? Não, eles pararam. Bateu, o A ficou parado junto com o B. Ninguém recuou, ninguém foi para frente, ninguém foi para trás. Qual é o raciocínio que eu vou ter aqui? Observe que o corpo A tem uma massa de 400 kg e ele vinha numa velocidade de 25 km por hora. O corpo B tem uma massa maior que ele, vinha com uma velocidade desconhecida. É isso que ele quer. Para eu trabalhar colisões, eu preciso lembrar que a quantidade de movimento se conserva.
Qual é a grande sacada? A quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. Em outras palavras, o que é que eu vou fazer aqui? A quantidade de movimento do A vai ser igual à quantidade de movimento do B. Por quê? Porque eles ficaram parados após o choque. A quantidade de movimento de A vai ser igual à quantidade de movimento do B. Como é que se calcula a quantidade de movimento? Massa vezes velocidade. Então, vamos lá. MA vezes VA igual a MB vezes VB. A massa de A vale 400. A sua velocidade vale 25. A massa de B vale 500. A sua velocidade eu desconheço. Deixou de ser física, amigos. Passou a ser matemática. Matemática básica. 400 vezes 25. 4 vezes 25 dá 100. Olha como é que eu faço a conta. 4 vezes 25. Depois eu coloco os dois zeros. 10.000 igual a 500 vezes a velocidade de B. Você vai pegar esse 500 e vai passar dividindo 10.000 dividido por 500 igual a velocidade de B. O que a gente vai fazer aqui? Cancelar dois zeros. Sobrou o que para nós? 100 dividido por 5. 100 dividido por 5 significa o quê? B vinha com a velocidade de 20 km por hora. Isso é colisão, isso é choque, né? O que você precisa compreender é que tipo de situação que ele pode apresentar para você. Eu vou colocar situações distintas aqui, para que você possa visualizar e fazer o exercício sem medo de errar. Vamos pensar juntos? Olha para cá. Vou colocar um segundo exemplo aqui. Vou colocar aqui, ó, uma partícula de massa 5 kg. Uma partícula de massa 5 kg. De velocidade 20 km por hora. De velocidade 20 km por hora. Colide com outra, uma partícula, colide com outra de massa 15 kg em repouso. Colide com outra de massa 15 kg em repouso. Ou seja, a partícula inicial veio e bateu no que estava parado. Tá? Após a colisão, olha lá, a primeira situação que eu te dei, o que é que aconteceu? Primeira situação que eu te dei, os dois ficaram parados. Aqui, após a colisão, elas permanecem juntas. Opa, elas vão sair juntas. Se chocaram e saíram juntas. Ó. Após a colisão, elas permanecem juntas. Movendo-se aqui, velocidade. Essa é a pergunta. E aí, Mariazinha, como é que você vai fazer isso? Eu sugiro o seguinte. Desde a minha época de estudante, eu costumo fazer exercício de física fazendo desenhos. Para eu tentar entender o que aconteceu. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Vou fazer aqui a partícula, vou chamar de A. Não tem no texto, não tem problema. Está vindo para cá, essa partícula tem uma massa de 5 kg. Ela vem com velocidade de 20 km por hora. Aqui nós temos a partícula B, de massa 15 kg. Ela está parada, então a sua velocidade é quanto? 0. Se chocam. Ele disse que após a colisão elas permanecem juntas. Então, o que vai acontecer? Eu vou desenhar assim, ó, o A com o B, indo com uma nova velocidade. Agora é a velocidade do conjunto AB. Esse desenho existia no exercício? Não. Facilita a compreensão? Completamente. Se você fizer esse desenhozinho aqui, você entende tudo. Ó, ele estava parado, o A veio, bateu nele, as duas saíram juntas. O que é que eu tenho que lembrar? Lembre-se que a quantidade de movimento ela é conservada. Então, a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. Eu também tenho que lembrar que se calcula como? Massa vezes velocidade. Preste atenção para você entender o que eu vou fazer. Vamos fazer aqui o fechamento para você visualizar quanto é fácil a gente fazer. O que é que vai acontecer aqui antes? Você tem a quantidade de movimento do A somado com a quantidade de movimento de B igual, depois eles estão juntos, né? Ó. Quantidade de movimento de quem? AB. Ah, entendi. Depois do choque, é como se eles dois fossem um único corpo. Isso. Aqui vai ficar MA vezes VA mais MB vezes VB
igual a quem? Como eles são um único corpo agora, porque estão andando junto, eu vou somar as massas deles. Massa de A mais massa de B, vezes quem? A velocidade que você quer. Velocidade AB. Legal, vamos substituir, vamos. 5 vezes 20 mais 15 vezes 0 igual 5 mais 15 vezes velocidade AB. 5 vezes 20, 100. 15 vezes 0 dá 0. Igual 5 mais 15, 20 vezes AB. 100 dividido por 20 vai ser a velocidade do conjunto. Quando eu dividir 100 por 20, vou encontrar quanto? 5 km por hora. Vanques, é apaixonante isso. Ele se torna apaixonante quando você assiste a aula, refaz os exercícios e parte para uma revisão. Se você deixar isso aqui acumular, a ver daqui a uma semana, daqui a 10 dias, 20 dias, pode esquecer. Não vai conseguir. Você precisa fixar. Você precisa fazer sua parte. Vanques, eu gostei tanto que eu gostaria de mais um exemplo. Como eu sabia que você ia me pedir mais um exemplo, eu trouxe. Olha aqui a questão 3. Vamos fazer aqui a questão de número 3. Eu vou colocar aqui bolas de bilhar. Vou desenhar uma mesa de bilhar. Aqui a bola 1, aqui a bola 2. A bola 1, massa 0,5 kg. Velocidade 1 de 4 metros por segundo. Bola 2, 0,5 kg. Está em repouso. Bati, as duas foram juntas. Normalmente quem faz uma jogada dessa é porque não sabe jogar, tá? As duas bolas indo juntas é porque não sabe jogar. Antes pode acontecer da primeira ficar parada e a segunda aí? Pode, nós vamos fazer uma série de exercícios assim. Aí elas duas, depois do choque, seguem juntas, eu quero saber qual a velocidade do conjunto. 1, 2. Vamos lá? Vamos pensar juntos? Vamos fazer essa para fechar. Bom, conservação de quantidade de movimento. Quantidade de antes igual a quantidade de depois. Certo? Vamos lá. Aqui eu tenho quantidade da bola 1 mais quantidade da bola 2 igual a quantidade da bola 1 mais 2. Agora vai ficar 1, 2 como um corpo só. Massa 1 vezes velocidade 1 mais massa 2 vezes velocidade 2 igual. Como as duas vão juntas, vai ficar M1 mais M2 vezes velocidade 1, 2. Massa 1, 0,5. Velocidade 1, 4. Mais. Massa 2, 0,5. Velocidade, 0, ela estava em repouso. Massa 1 mais 2, 0,5 mais 0,5. Vezes a velocidade do conjunto, 1, 2. 0,5 vezes 4 dá 2. Multiplicar por 0 dá nada. 0,5 mais 0,5 dá 1. O que você vai fazer aqui? 2, não precisa nem passar para trás, né? Eu vou colocar aqui só para fazer uma graça, mas uma necessidade. Qual é a velocidade do conjunto? 2 dividido por 1. A velocidade aqui, depois do choque, as duas irão juntas com que velocidade? 2 metros por segundo. Essa era a abordagem que eu gostaria de fazer com você.